E aí, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sou o Mateus, estou aqui para refletirmos juntos sobre a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, escrito por João e refletido por nós. Estamos aqui já no capítulo 3, continuando uma conversa que iniciou aqui nos primeiros versículos do capítulo 3, e hoje nós vamos reler do 14 até o 21. Desde já agradeço a cada um que tem contribuído conosco aí, compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal e nos ajudando a espalhar a palavra, o Evangelho de Deus. Muito obrigado. Vamos à nossa leitura de hoje. João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui a nossa leitura hoje. Esses versículos, principalmente aqui o João capítulo 13, versículo 16, é muito conhecido por várias pessoas, até por quem não se diz cristão, por muitas vezes deve ter ouvido de um cristão esse versículo, um dos versículos mais pulverizados, mais anunciados, mais utilizados em evangelismo ou em anúncio da palavra de Deus, né? É um versículo que em poucas palavras, diz muitas coisas. Nós teríamos aqui assuntos por horas dentro desse trecho que nós lemos. E aqui nós vamos refletir a continuação da conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus estava falando, né, nós refletimos atrás sobre a vida eterna, sobre o nascer de novo, o que é nascer de novo com Nicodemos, e ele continua essa conversa aqui a partir do versículo 14. E aqui nós vemos claramente, mais uma vez, eu citei lá atrás, se não me falha a memória, no primeiro ou no segundo vídeo, um dos atributos de Deus, falando sobre a ira de Deus, e aqui nós vemos claramente mais um dos atributos de Deus. Algo, uma característica que é própria de Deus, que faz parte da sua essência. Não é que ele tem, mas que ele é. E qual é esse atributo? O atributo do amor de Deus. E aqui nós vemos claramente esse amor, o amor de Deus, revelado a nós, manifesto a nós, né? Por que nós vemos isso? Nós vemos aqui no versículo 16, o tão famoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como eu sei que esse amor é um amor de essência, um amor profundo, um amor, como diz o versículo, de tal maneira, ou seja, que não tem igual. Nós vemos isso por causa do versículo 14. Versículo 14 diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que tem a ver esse versículo com o amor de Deus? Esse versículo é uma citação do Velho Testamento, do que Moisés fez lá atrás para salvar o povo de picadas de serpentes venenosas mortais
em que ele levantou uma estátua no madeira, em que as pessoas olhavam para essa estátua e eram curadas. Qual a relação disso, né? Aqui Jesus estava declarando e já dizendo o que aconteceria com ele na cruz do Calvário. Aqui, quando ele está falando sobre o Filho do Homem ser levantado, ele está falando quando Jesus estivesse lá na cruz, sendo crucificado, morto, humilhado por causa dos nossos pecados. E tudo aquilo ali representaria para nós a salvação. Beleza, e qual a relação disso com o amor de Deus? Um amor sacrificial. Nós vemos aqui Jesus entregando a sua vida perfeita, uma vida plena, uma vida sem pecado, uma vida sem culpa, sem condenação, voluntariamente se entregando, prontamente, inteiramente e totalmente. Esse é o nível de amor de Deus pelo mundo, como diz aqui no versículo, um amor sacrificial. E esse é o amor na essência de quem Deus é. Esse é o verdadeiro amor. E por que Deus manifestou esse amor através de Jesus? E aí nós vemos aqui no final do próprio versículo 16. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é essa vida eterna? É uma vida toda, uma vida para sempre, é uma vida plena. E qual o sentido dessa vida eterna para nós? É a nossa salvação. Nós precisávamos de uma salvação. E essa salvação está na obra de Cristo na cruz, como nós vemos aqui no versículo 14. O Filho do Homem sendo levantado, né, estado no madeiro, morto, por conta do nosso pecado, recebendo a ira de Deus sobre todo o pecado da humanidade, para que nós pudéssemos ter sido salvos. Para que Deus amou o mundo? Para restabelecer o contato que se tinha perdido desde quando o pecado entrou em nós, desde Adão, desde o começo da história da criação. Por que Deus nos amou tanto assim? Porque Ele queria restaurar, nos salvar e nos dar essa vida que é plena, que é para sempre, que é perfeita, que é completa. E somente Cristo fazendo o que fez, nós podemos ter esse tipo de vida. Vida eterna, vida plena, vida para sempre. E essa vida eterna é a salvação das nossas vidas. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vida eterna é a nossa salvação. A salvação é a vida eterna. E é isso o que nós precisávamos. E eu gostaria de deixar duas perguntas para você refletir, você responder e procurar essa resposta dentro aqui. Nós temos essa resposta em toda a Bíblia, mas dentro do Evangelho de João, desse trecho, você encontrará a resposta para essas perguntas. Primeira delas, você crê nesse Deus de amor? Que existe esse Deus de amor como nós vemos aqui? Segunda pergunta, você entende que precisa dessa salvação? Que você precisa dessa vida eterna e ser salvo dessa condenação que nós lemos aqui? Do versículo 19, e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então pense sobre essas perguntas, reflitam, talvez você tenha uma resposta, mas busque essa resposta lendo esse trecho de João, do versículo 14 ao versículo 21. E deixe o Espírito Santo trabalhar através dessa palavra numa resposta que venha de Deus para a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por ter vindo de encontro a nós com esse amor impactante, com esse amor único, com esse amor insubstituível que foi revelado a nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado por esse amor, porque podemos crer em um Deus de amor que nos oferece vida plena, vida eterna e salvação da condenação por conta do nosso pecado.
Revela a cada um, Deus, esse amor, esse nível de amor e esse impacto do amor sacrificial de Jesus. E que possam ser salvos e viver a vida plena que o Senhor tem para eles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.